Dia. Eu vou falar sobre a educação da mulher como um conceito histórico, desde os tempos primitivos até a modernidade, em que a mulher sai de uma ascensão muito grande, onde elas têm um espaço dentro da sociedade para discutir as questões sociais junto com o gênero masculino, para uma questão de repressão que é vivenciada até hoje, mas um pouco mais velada, ou seja, escondida. Exemplo, nos tempos primitivos, as mulheres faziam parte da sociedade, tomando decisões junto com os homens. Depois vem a modernização, onde o homem toma de conta do cenário, de que a mulher é para cuidar do marido, dos filhos e do lar. Como o homem era provedor, só ele podia estar em sociedade, a mulher não. Aí vem o período patriarcado, né, onde nem todas as mulheres podiam estudar. Exemplo, as ruralistas, elas não tinham o direito de estudar, e sim de somente cuidar do lar. E as mulheres ricas podiam estudar, mas somente algumas disciplinas. Eram escolhidas as disciplinas para que elas não fossem mais inteligentes do que o esposo. Por isso é que as mulheres sofriam agressões físicas, psicológicas, patrimoniais, porque elas não tinham direito a nada. Enfim, a educação teve evolução, sim, saindo do primitivo, em que elas estavam dentro do contexto, que a gente espera que ainda esteja. Depois ela saiu meio que um objeto para o universo masculino, e que hoje estamos em situação bem melhor. Bom, vamos começar a falar sobre a história da educação feminina. Na Roma Antiga, o acesso à educação, tanto de homens quanto para mulheres, dependia da classe social a qual pertencia. Ambos tinham acesso à educação primária, e principalmente aqueles que tinham uma classe social alta podiam ter acesso a um tutor particular, geralmente um escravo de origem grega ou romana, mas podia ser também um parente da família. E ao contrário do que muitos imaginam, só em você ser alfabetizado naquela época era visto como uma qualidade admirável, tanto para homens quanto para mulheres. Na Grécia, elas tinham a oportunidade de ter acesso a algum tipo de educação, principalmente as da elite, incentivadas pelos seus pais a se dedicar aos estudos, mesmo querendo se dedicar a outros assuntos. Principalmente as academias de Cirene, de Atenas e a escola filosófica do pensador Estilpo, eles permitiam a participação de mulheres como observadoras, alunas e até professoras. Na Europa, tanto o pensamento humanístico quanto o iluminista, ambos defendiam que, independente do sexo, todos deviam ter acesso a uma educação formal. No Brasil, a primeira lei que garantia o ensino às mulheres foi criada em 15 de outubro de 1827, ainda no período colonial. Que muitos se equivocam que a educação das mulheres seria uma conquista feminina, pois essa lei foi criada um século antes do movimento feminista surgir. Vale ressaltar que essa foi a primeira lei genuinamente brasileira que garantia o ensino para os meninos. Antes disso, a educação, tanto para independente do sexo, se dava por meio de professores ou tutores particulares contratados pelos pais para dar aulas para seus filhos e filhas, ou suas famílias os enviavam para serem educados na Europa, algo que era mais comum entre a elite. Esses professores recebiam respectivamente os títulos de mestre ou mestra, de meninos ou de meninas. Oi pessoal, me chamo José Edivando e darei continuidade ao nosso assunto, que é a educação da mulher, assunto de grande responsabilidade para nós, pois a natureza feminina ela é complexa e rica. As mulheres elas são
fortalezas, elas são fortes, gigantes de sabedoria. E eu falarei em especial da educação delas no Brasil. E vem comigo aqui. Bora lá. Tudo aconteceu em meados do século XIX, após o período colonial, onde apenas as mulheres ricas frequentavam esses colégios. Um exemplo muito histórico era o Colégio Florence, em Campinas, fundado em 1863 por uma imigrante alemã, Carolina Florence, e por seu marido, Hércules, o qual era destinado às mulheres. Com relação ao ensino público, o ingresso feminino nas escolas ocorreu após a fundação da Escola Normal em 1880, na corte do Rio de Janeiro. As professoras formadas pela Escola Normal passaram a ensinar a instrução primária, atualmente chamada de anos iniciais do ensino fundamental. Elas ensinaram as crianças e os adolescentes do sexo feminino das camadas populares. E essas divisões foram ocorrer somente após a reforma constitucional e centralizadora, que garantiu a gratuidade da instrução primária tanto para meninos quanto para meninas. E hoje, graças a muita luta, as mulheres já constituem maioria nas universidades e alcançam postos-chave nas empresas e na política, mas ainda sofrem a discriminação de salários menores para funções idênticas às desempenhadas pelos homens. E eu termino com a frase de Nízia Floresta, escritora potiguar que fundou o Colégio Augusto, que foi um dos colégios principais no ensino para meninas. Nízia, que também lutou para a inclusão das mulheres por meio da educação, ela falava na sua frase o seguinte: não há ciência nem cargo público no Estado que as mulheres não sejam naturalmente próprias a preenchê-los tanto como os homens. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e vamos para frente. Bom dia a todos, eu fiquei com o ponto a profissionalização da mulher. Dentro desse ponto eu achei importante separar em dois subpontos. O primeiro dele é as mulheres e o trabalho. Bom, se observarmos o contexto histórico, iremos observar que as mulheres elas se dedicavam a atividades muito além do que a educação dos filhos. Se dedicavam ali a arar o campo, a tecer fios. Até as mulheres mais nobres elas se dedicavam a atividades manuais. A partir do capitalismo, com a instalação das fábricas, as mulheres passaram a ter uma maior dificuldade, que seria o quê? A separação do local de moradia e o local de trabalho, já que as mulheres também tinham um papel de complementação da renda familiar. E aí surge aquele conflito: como separar a vida privada da vida pública? Evidentemente que o resultado disso seria uma dilaceração, né, da vida da mulher. A situação ela se agrava ainda mais em 8 de março de 1857, quando as mulheres, elas naquele período, eles trabalham de 16 a 14 horas por dia, tanto mulheres como crianças. Elas foram para a rua atrás da reivindicação da baixa da jornada de trabalho para 12 horas. E claro, sofreram pressões da polícia na rua. Falando agora do segundo ponto, eu pontuei como a inserção das mulheres na sociedade de classes, que na verdade é um livro de uma socióloga brasileira chamada Eliette Safiot, que ela fala justamente sobre isso, a inserção das mulheres na sociedade de classe. Ela, através do estudo, ela achou interessante e chegou à conclusão de que o capitalismo ele realmente dá uma oportunidade à mulher de trabalho, sim, porém há uma ultra, se eu posso usar esse termo, há uma ultra exploração das mulheres ainda mais. Quer dizer, os homens também eram explorados. Né, que eu estava falando, os homens também eles eram explorados, porém as mulheres eram vistas como mão de obras baratas, assim como as crianças também. E outra coisa interessante que a Eliette Safiot observou é a questão da divisão do trabalho. Os homens eles tinham um trabalho produtivo e as mulheres tinham um trabalho reprodutivo. A princípio pode-se pensar que esses trabalhos eles se complementam,
mas na verdade não. Os homens tinham aquela tarefa de um trabalho onde eles eram bem vistos na sociedade, trabalhos de primeira linha. Já as mulheres ficavam com aqueles trabalhos secundários, trabalhos caseiros, por exemplo. É evidente que atualmente ainda são muitos desafios que as mulheres elas enfrentam, questão de infraestrutura e assistência social, como creches, por exemplo. São muitos desafios que ainda precisam ser enfrentados. Apesar de que a mulher no século XXI ela ganhou muito mais posição social. Bom dia, eu me chamo Gidelso, estarei apresentando um dos temas, a emancipação feminina, com alguns fragmentos que eu estarei lendo, ok? O processo de inferiorização da mulher é antigo e adquiriu novas fases, a partir das mudanças históricas que vivenciamos. Não convém dissociar esse processo de outras formas de discriminação, tais como as que existem na sociedade capitalista e as decorrentes do racismo. Afinal, vivemos em uma sociedade dividida, assimétrica e hierarquizada, que separa inferiores e superiores, segundo critérios que precisam ser discutidos e separados. Essa discussão não é isolada para cada tipo de discriminação, mas faz parte de uma totalidade econômica, política e social que precisa ser revista. Não se pode, portanto, restringir o feminismo ao interesse inclusive do gênero feminino, porque a questão é muito mais ampla e existe também uma análise política, já que a luta pela igualdade de oportunidades não se separa na busca de visibilidade de uma sociedade democrática. Porém, muita coisa foi alterada com os movimentos feministas. É importante deixar claro que a luta das mulheres não se efetiva somente contra os homens, nem contra a obrigação de educar os filhos, mas na busca de identidade e autonomia, empreendida por elas supõe que os próprios homens reconsiderem a anacrônica separação de papéis. Ao afastar as mulheres do mundo considerado masculino, os homens excluíram a si próprios de atividades de enorme significância humana, como, por exemplo, a participação na educação e convívio com os próprios filhos. Essa divisão, na verdade, rouba dos homens muito mais do que eles próprios imaginam. Além disso, as relações entre iguais são mais criativas, generosas, plenas e transparentes. Ao contrário, toda relação que se mantém assimétrica quando há condições para a igualdade gera ressentimentos, rancor, hipocrisia e subserviência. Os conflitos entre sujeitos livres e autônomos não merecem ser temidos como julgados aqueles a quem a sociedade conjuga pelo dever de ser o cabeça de família ou cabeça de casal. Ao contrário, o verdadeiro encontro entre as pessoas só é possível quando é garantida a troca real de experiências e ideias. Lembremos Lapolitique, filósofo do século XVI, que definia a amizade como a recusa do servir. Essa foi uma das minhas partes que eu apresentei, ok? E estarei dando oportunidade para o meu próximo colega. Oi, pessoal. Para iniciar minha fala, eu queria iniciar com as perguntas. Vocês já pararam para pensar por que uma determinada figura feminina lhe inspira? E por que ter uma figura feminina assim em nossas vidas é tão importante? Já. Essa inspiração ela pode ser em diversos sentidos, em diversas formas, como por exemplo, essa figura ela pode nos inspirar a seguirmos uma determinada profissão, ouvirmos uma música, sermos pessoas do bem, né, direitas, enfim, ela pode nos inspirar de diversas formas, né? O papel da mulher como ser humano, ele acrescenta lições de como enfrentarmos a vida de uma maneira valiosa e responsável. E no foco da história contemporânea, a mulher ela exerce sua pluralidade de identidade como mãe, esposa, profissional e como sujeito político atuante para a construção da nossa, na verdade, né? Da nossa identidade como um sujeito social. A presença marcante de uma mulher com características tradicionais foi e continua sendo de fundamental importância
para que nós nos tornemos sujeitos sociais que exerçam, como eu posso falar, que exerçam papéis importantes para a construção de uma sociedade que seja mais justa, saudável e atuante, que estejam a fim de contribuir para o nosso crescimento. Olá, me chamo Victor Emanuel e para concluir essa temática, que se trata de discriminação, da luta pela inclusão da mulher entre os meios sociais, não só na educação, mas também vinculada a vários segmentos da sociedade, nada mais justo do que citar Paulo Freire. Não basta querer para mudar o mundo. Querer é fundamental, mas não o suficiente. É preciso também saber querer, aprender a lutar politicamente com táticas adequadas e coerentes com os nossos sonhos e estratégias. Fazendo a vinculação desse pensamento com a temática, a gente vê que quando se trata de luta, é aquela questão da quebra desse paradigma, do preconceito, da discriminação. E quando fala de estratégias, são os meios, né, com que esse paradigma vai ser vencido, seja ele social ou político, né, para que assim chegue uma utopia e uma sociedade igualitária para as mulheres. Espero que tenham entendido e muito obrigado pela atenção.